Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um novo encontro e hoje nós vamos abordar um conteúdo diferente, que é equilíbrio químico. Eu não sei se vocês perceberam que a maioria dos encontros, com exceção de soluções, salvo engano isso, a maioria dos conteúdos eles têm abordado sempre as reações químicas, né? E hoje não vai ser diferente. Quando nós falamos de equilíbrio químico, a gente está falando de reação química, de transformação química, de fenômeno químico, né? E sendo que quando se fala desse tema, nós estamos abordando um grupo de reações que são reações reversíveis. O que é isso? É reação em que a, a conversão do reagente em produto acontece naturalmente, porém também pode acontecer uma conversão de produtos em reagentes. Então, esse equilíbrio químico, ele é uma situação em que as reações diretas e inversas, elas se processam com velocidades iguais, né? Quando a gente fala de equilíbrio químico, nós vamos compreender que a ordem normal da coisa é a gente ter um reagente se transformando em produto. Além disso, no equilíbrio químico, é previsto que esse mesmo produto ele se transforme em reagente. É como se fosse um ciclo. Produto, reagente para produto, produto para reagente. E aqui a gente aborda as reações diretas, que é a ordem normal, reagente para produto, e a ordem inversa, que é produto para reagente. É importante a gente destacar algumas características. Exemplo, o equilíbrio ele acontece em ambientes fechados, porque eu tenho uma reação química acontecendo e a reação química ela envolve a matéria. Tudo bem, eu tenho energia, mas a energia é o que envolvida, é o que faz com que essa reação química aconteça, seja ela liberada ou seja ela absorvida. Com relação a isso, não vamos ter problema. Mas a quantidade de matéria envolvida é interessante que ela se permaneça intacta, né? Se permaneça como deveria ser. Exista uma preservação que seja para reagente, que seja para produto. Porque se esse ambiente for aberto, nós vamos ter, digamos, um desequilíbrio. Ou então a gente pode dizer o seguinte, não vamos ter de fato um equilíbrio. Então a primeira característica é o ambiente ser fechado. Uma outra coisa é que ele é dinâmico. Diferente da física, a gente tem algumas situações, por exemplo, o equilíbrio térmico, que dois corpos, ou corpo e ambiente, quando eles estão em temperaturas diferentes, vai existir uma troca de calor para que os dois passem a ter a mesma quantidade de calor envolvido. Quando se chega a esse ponto, ele para. O equilíbrio chegou, então nós temos uma parada. No equilíbrio químico, não, ele é dinâmico. Nesse sistema, quando esse sistema ele chega ao equilíbrio, então alguma coisa de novo vai acontecer. Só não acontece a parada desse sistema. Então ele continua. Vocês perceberam que está dito que o sistema se processa com velocidade igual. Então essa reação ela continua. E é isso que a gente observa no equilíbrio químico, a velocidade do sistema ela permanece. Tanto a velocidade direta quanto a velocidade inversa, apenas elas passam a ser iguais. Né? Porque no início da reação a gente não tem velocidade igual, mas com o passar do tempo chega um momento em que elas passam a ser iguais. Aí a gente tem o que se chama de equilíbrio químico. E ele é dinâmico porque ele não para por ali. Então ele tende a continuar. O que é a reação direta? A reação direta é a ordem normal que é apresentado para vocês, que é a conversão de reagentes em produtos. Coisa simples, né? E a ordem inversa, ou a reação inversa, é a conversão desse produto em reagente. Olha, eu tenho um reagente sendo consumido,
e ele vai formar produto. Esses produtos chegam um momento em que eles também vão reagir entre si, então vai formar reagente. E a gente tem esse ciclo que é dinâmico, certo? Ele não vai parar. Como é que nós vamos representar? Primeira coisa, que nós temos uma representação genérica dessa reação, em que eu tenho um composto A reagindo com o composto B, vai produzir um composto C e um composto D. Essa setinha, ou essas duas setinhas, uma virada para a direita, outra virada para a esquerda, que nós chamamos de a que está indo para a direita de reação direta e a que está indo para a esquerda, reação inversa. A que está indo para a direita, ou a reação direta, está representada aí por V1, ou seja, a velocidade 1. A que está indo para a esquerda, a reação inversa, é a velocidade 2. Nesse ponto, conforme nós temos essa equação aqui, estou querendo dizer que tanto a velocidade da reação direta quanto a velocidade da reação inversa são iguais, porque eu cheguei a um ponto de equilíbrio. No gráfico, a gente pode perceber, existem alguns outros gráficos que podem ser usados, mas esse aqui é o mais comum, e a gente vê que no instante T, está aqui o instante T, as retas que representam a velocidade direta ou a reação direta e a velocidade inversa ou a reação inversa, elas se sobrepõem. Por que isso? As duas, a partir de então, têm a mesma velocidade e aí o equilíbrio foi atingido. Vai parar por aí? Não. O equilíbrio ele não para. Lembre-se, uma das características dele é ser dinâmico. Para facilitar a compreensão, existem algumas situações, não são as únicas, são alguns, que a gente pode identificar essa situação, esse processo, esse fenômeno acontecendo. Digamos que você tem lá a sua garrafinha de água mineral, bem fechada, você consumiu um pouco, está lá o restante. E aquela parte que está supostamente vazia, ela não está vazia. Aquela parte que aparentemente é vazia, ela tem vapor de água. Pode observar que durante um certo momento, ela fica cinza. Ali nós já temos uma identificação de vapor de água. Com mais algum tempo, você vai ver que vai acontecer formação de gotículas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu tenho uma quantidade de água líquida evaporando e esse vapor ele vai se tornar água líquida de novo. Então, água líquida para vapor, vapor para água líquida. E até que alguém vá lá e influencie esse processo, nós temos um ciclo ininterrupto. Como é que eu posso influenciar? Abrindo a garrafa, por exemplo. Mas se você deixar lá, durante o tempo que você quiser, esse ciclo é ininterrupto. Uma outra situação que a gente pode ter como base essa garrafinha de água mineral é a chuva. Então, a nuvem é vapor de água, então ela libera água líquida, essa água evapora, depois vira água líquida, depois evapora novamente. Então, uma quantidade de água que evapora é a mesma quantidade de vapor que vira água líquida, certo? Então, a chuva é um dos exemplos mais simples, além desse aqui, que a gente pode identificar o equilíbrio. Né? E ainda existe uma outra situação em que a gente pode citar como exemplo o refrigerante. O que é refrigerante? Refrigerante é uma mistura de muitas coisas, dentre essas coisas, água e gás carbônico dissolvido. Como a gente tem uma garrafa fechada, né, esse gás carbônico ele permanece ali perfeitamente, sem que haja maiores problemas. Então esse gás carbônico ele está dissolvido na forma de ácido carbônico, né?
E qualquer probleminha que esteja, que tenha, ele vai sair. Quando você abre a garrafa, por exemplo, ele vai sair. O que é que tu fez? Tu influenciou o sistema. Então, tanto a garrafinha de água mineral, da evaporação de água, que se transforma em água líquida novamente, vira um ciclo, como a chuva, como o gás carbônico dissolvido na água, do refrigerante, que por acaso poderia ser também água com gás, são representações de equilíbrio. Lógico que esse equilíbrio ele pode sofrer influência, né? Então eu posso ir lá e perturbar o sistema. Qualquer coisa, eu posso, na garrafinha de água mineral, eu posso colocar mais água, retirar água, no refrigerante, eu posso abrir a garrafa porque ela está sobre uma pressão muito alta, então permanece lá. Quando você abre, uma das coisas que você vai perceber é o gás escapando, junto com ele traz uma quantidade de refrigerante. Dependendo como você faça, esse prejuízo ele pode ser bem grande, você pode perder, por exemplo, o refrigerante quase todo, né? Então o que tu fez? Tu perturbou o sistema. Quando o sistema ele está em equilíbrio, ele tende a permanecer por muito tempo até que seja perturbado, né? Quando ele é perturbado, quando alguém faz alguma coisa indevida, ocorre um deslocamento. Que é o deslocamento de equilíbrio? É uma ação compensatória que a reação entende que tem que fazer para manter o sistema em equilíbrio. Sabe, tem gente que diz assim, vamos responder na mesma altura. É o que a reação faz. O que é que ela faz? Desloca o equilíbrio. Para quê? Para manter-se em equilíbrio. De acordo com Chatelier, quando uma força atuar sobre uma reação em equilíbrio, o deslocamento irá ocorrer para anular essa perturbação e estabelecer uma nova situação de equilíbrio na reação. Então, eu perturbei o sistema. O que é que ela faz? Vai deslocar o equilíbrio. Para quê? Para que o sistema permaneça em equilíbrio. Tem que ser feita alguma coisa. E faz. Quando você abre a latinha do refrigerante ou a garrafa, não sai aquele monte de gás, ele entende, aquele sistema entende que tem que fazer aquilo para permanecer como se nada tivesse acontecido, né? A gente chama isso de deslocamento de equilíbrio. Não sei se vocês conhecem, mas existe assim, é muito falado o galinho do tempo. Esse galinho do tempo, ele indica dias quentes, ele tá azul, e dias frios, ele fica rosa. Essa cor eu acho que é rosa. Por que isso? No dia quente nós não temos muita água no ambiente, né? No ambiente onde ele está. Então ele está azul, né? Quando os dias ficam frios, então a gente vai ter uma umidade maior, vai ter água. Então ele vai ficar rosa. Isso depende da hidratação ou não do galinho. Dia quente ele vai ficar azul e dias frios ele vai ficar rosa. Isso aqui também é um outro exemplo de sistema em equilíbrio. Tem muitas casas por aí que tem esse bichinho. O que a gente faz para deslocar um equilíbrio? Existem 3 coisas que a gente pode fazer, né? Aliás, existem 3 fatores que a gente pode adicionar ou retirar um deles e influenciar o equilíbrio e provocar o deslocamento de equilíbrio. Veja só, quais são esses 3 fatores? São a concentração, que seja de reagente, de produto, que seja adicionada ou que seja diminuída. É a temperatura, que seja adicionada ou que seja diminuída. E a pressão, da mesma forma, adicionada ou diminuída. Com uma pequena observação que a pressão ela vai atuar em compostos que estejam no estado de gás, certo? Não vai atuar para líquidos nem para sólidos, somente para gases. As outras 2 condições atuam em qualquer estado, seja sólido, líquido ou gasoso.
E aí, a gente tem que observar com muito carinho as reações, porque existem as particularidades. Por exemplo, atuando na concentração do reagente ou produto, o comportamento ele pode mudar para adição ou para retirada de um dos reagentes. A temperatura, existe uma outra coisa que eu tenho que observar, um outro item que eu tenho que observar, que ele talvez não sirva para a concentração. E a pressão, como eu já disse, é para gases. Aí veja, a concentração, nós temos aí uma reação, né? Eu tenho formação da amônia, então eu tenho nitrogênio gasoso, eu tenho hidrogênio e forma amônia. Eu só preciso saber disso aqui. Na verdade, para esse fator aqui, concentração, só precisa identificar quem é reagente e quem é produto, né? O aumento da concentração desloca o equilíbrio para o lado oposto. Que lado oposto é esse? É o lado oposto onde você vai alterar. Por exemplo, se eu aumentar a concentração do nitrogênio, o nitrogênio aqui é um reagente. Se eu alterar a concentração do nitrogênio, então o deslocamento do equilíbrio vai para o lado dos produtos. Se eu aumentar a concentração de um dos produtos, então o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos reagentes. Cuidado para não confundir com aumento ou diminuição, porque a forma de atuação é diferente, certo? Lembre-se bem, o aumento da concentração é deslocado para o lado oposto, certo? Se eu alterar a quantidade de um do reagente, vai para o lado de um produto. Deslocar. Se eu alterar a quantidade de um dos produtos, vai para o lado do reagente. Sempre o lado oposto. E a oposição está reagente e produto. A diminuição da concentração, ela atua exatamente onde eu alterar. Eu alterei a quantidade de um produto, então o equilíbrio vai ser deslocado para o produto. Ele vai fazer alguma coisa no lado dos produtos para que a reação ela se mantenha em equilíbrio. Então esse deslocamento vai sempre para o mesmo lado. Eu diminuí a concentração de um dos reagentes. Então ele vai ser deslocado para o lado dos reagentes, certo? Isso aqui é fácil de a gente compreender. O outro fator é a temperatura. Olha, observe que na equação está destacado a variação de entalpia. Esse fator aqui é que eu vou utilizar para saber a direção do deslocamento de equilíbrio. Nós vamos, nesse caso aqui, a princípio desprezar quem é reagente e quem é produto. Eu posso até utilizar, mas depois de compreender como é o comportamento energético desta reação. Está dizendo aí que a reação ela tem variação de entalpia menor que zero. Ela tem variação negativa, logo ela é exotérmica, certo? Mas não estou dizendo aí quem é exotérmica. Quando as informações são simples assim, a primeira informação, aí eu estou falando no caso do fator temperatura, a primeira informação ela refere-se à reação direta, é a reação que vai do reagente para o produto. Então, a formação de amônia é uma reação exotérmica. Agora, se a reação direta é exotérmica, a reação inversa, o retorno, a setinha que está virada para a esquerda, ela é endotérmica. Que esse caso, a reação inversa é do produto para reagente. Considerando que reagente e produto não é a primeira coisa que eu vou observar para julgar o que acontece no deslocamento de equilíbrio quando o fator for a temperatura. O princípio aqui é a sua variação energética, que eu já descobri. Ora, direta, exotérmica, inversa, endotérmica. A adição de temperatura favorece a reação endotérmica. Nesse caso aqui,
a reação inversa. Certo? Então, vamos aumentar a temperatura. Quem vai ser favorecido? A reação inversa. Certo? Então, ela será a reação favorecida. Então, o aumento da temperatura favorece o sentido da reação endotérmica. Nesse caso, a reação inversa. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Quem é a reação exotérmica aqui? A reação direta, ou seja, do reagente para o produto. Então, diminuir a temperatura desse sistema, quem vai ser favorecido? A reação direta. Olha aí. Uma das coisas que a gente tem que lembrar também é o seguinte. Existe uma coisa chamada constante de equilíbrio. Nesse caso aqui, a gente vai citar a constante de equilíbrio das concentrações. Quando você altera a temperatura, essa constante ela sofre alteração também. Então a gente pode dizer, inclusive, que a constante da concentração também pode ser influenciada pela temperatura. Certo? E depois nós vamos para a pressão. A pressão é importante lembrar de novo que eu já falei isso. Ela atua sobre as substâncias no estado gasoso. Nós temos 3 aí, todo o sistema aí tem substância no estado gasoso, então fica fácil. Eu também não vou falar somente sobre reagente e produto. Antes disso, nós vamos prestar atenção porque tem um outro fator, um outro princípio que nós vamos observar nos reagentes e nos produtos para definir para onde é que esse equilíbrio vai ser deslocado. Olha, perceba que tem os numerozinhos em verde aqui. Nitrogênio, 1 mol, né? 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio. Depois vai formar 2 mols de amônia. Não é assim? O que isso tem a ver com a variação da pressão quando o assunto é deslocamento de equilíbrio? Porque esse deslocamento de equilíbrio depende do volume, do número de volumes dos reagentes e dos produtos. Ora, nos reagentes eu tenho quantos? Eu tenho 1 mais 3, 4 volumes. Aqui está como mols, mas esse mol pode ser traduzido para volumes. Então eu tenho 4 volumes. Nos produtos eu tenho 2 volumes. Então no reagente eu tenho maior quantidade de volume. No reagente eu tenho maior quantidade de volume. Nos produtos eu tenho menor quantidade de volume. Isso é o que importa para saber o que acontece com esse fator aqui. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume. Eu vou aumentar a pressão desse sistema, vou colocar ele no cilindro, com êmbolo móvel, uma seringa, por exemplo, vou apertar, aumentando a pressão. Quem vai ser favorecido aqui? O lado que tiver menor volume. No caso aqui, o lado do produto, amônia. Certo? Que em alguns livros por aí fala da contração de volume. Contração de volume é a mesma coisa que menor volume. Caso vocês vão estudar e achem isso dessa forma. Depois a gente vai para a diminuição da pressão. A diminuição da pressão ela vai atuar no lado que tem maior volume, ou seja, o lado da expansão do volume. Quem é o lado que tem maior volume aqui? O lado do reagente tem 4 volumes. Então, se ele tem 4 volumes, ele vai ser favorecido quando eu diminuir a pressão do sistema. Então, isso aqui são os fatores que a gente pode ver para provocar um deslocamento de equilíbrio. Pressão, concentração e temperatura. Qualquer um desses que eu influencie, aumentando ou diminuindo, eu terei um deslocamento de equilíbrio. E o sistema vai reagir de tal forma a reparar esse dano para que se mantenha em equilíbrio. Vamos agora resolver um exercíciozinho, são apenas poucos, e vai ser de forma rápida, porque não tem as continhas que a gente às vezes foge delas.
mas que não é tão difícil assim. Mas aí a gente vai se deter aqui na parte mais conceitual. Então, diz o seguinte: a hipoxia, o mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio no sangue arterial no organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue conforme a relação. Eu tenho a hemoglobina mais oxigênio e vai produzir hemoglobina oxigenada. Né? Então, a alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de... Isso aí nem necessita de a gente se estender muito, porque é tema que envolve situações do cotidiano. Assim, fala-se muito, quando um time vai jogar lá na Bolívia, então ele vai sentir isso, por isso, isso e isso. Uma das coisas que tem uma relação direta é a concentração de oxigênio. Esse oxigênio, quando eu diminuo a concentração, eu também diminuo a sua pressão, né? Que a gente pode dizer de outro jeito. Eu tenho a reação, o oxigênio ele está no lado dos reagentes, né? Então eu diminui a concentração e a gente pode dizer que em grandes altitudes o ar é rarefeito, ou seja, diminuição nas quantidades de oxigênio e, como consequência, a diminuição da pressão parcial. Eu tenho menos oxigênio produz uma pressão menor. Se você fizer uma continha rápida lá naquela equação dos gases, PV, nRT, tu vai achar, mesmo que você use um valor genérico, você vai ver que é assim. Então, a diminuição da concentração de uma substância, a gente viu lá naqueles fatores. Quando eu diminuo essa substância, o equilíbrio vai para o mesmo lado. Eu estou diminuindo o oxigênio. Então, o deslocamento vai para o lado do oxigênio. Isso gera o quê? Queda parcial da pressão de oxigênio. Queda da pressão parcial de oxigênio. Tá bem? Outro exemplo diz assim, às vezes ao abrir um refrigerante percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. Isso é uma coisa bem comum, não é, no nosso dia a dia, principalmente quando o oxigênio está numa temperatura não ideal, mas assim, digamos, temperatura ambiente, esse fenômeno ele é visto de uma forma mais efetiva. O prejuízo é sempre maior, libera uma maior quantidade de gás e aí tu perde uma parte do refrigerante e acabou-se. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente em alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. Alguns dos ingredientes, incluindo o CO2. Eu tenho uma grande quantidade de CO2 no refrigerante, dissolvido em água, sobre uma alta pressão. E aí, quando eu digo alta pressão, não é a pressão, mas assim, para o sistema, para a garrafa de refrigerante, é uma pressão alta. Até porque esta pressão do interior da garrafa ela é maior do que a pressão externa. Quando você abre a garrafa, então elas se igualam. Então a pressão interna da garrafa passa a ser igual à pressão externa. E aí a gente desloca o equilíbrio. Essa alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência o que todo mundo já sabe, né? Mas vamos lá, antes de dizer. Dentro da garrafa o gás carbônico estava dissolvido no líquido devido à elevada pressão, né? E quando você diminui essa pressão interna, você vai ter o que nós vamos descobrir agora. Quando a garrafa é aberta, a pressão que havia no interior do recipiente se iguala à pressão do ambiente, e com isso ao escape do gás carbônico. Que esse gás carbônico lá no refrigerante, inclusive, ele estava na forma de ácido carbônico, mas o ácido carbônico é um ácido muito instável. Então você perturba esse sistema e ele vai-se embora. O deslocamento do equilíbrio entre reagentes e produtos ocorreu pela diminuição da pressão. Então o fator envolvido
nesse ato de abrir a garrafa, ela é pressão. E a reação deslocou para a esquerda, ocorrendo que liberação do CO2 para o ambiente. Não precisa assim a gente nem se estender muito numa questão como essa, que é o que está, coisa que todo mundo vivencia isso aí. A formação de estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. O carbonato de cálcio é encontrado em depósito subterrâneo na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se, formando íons de cálcio 2+, e HCO3-. Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna e ocorre a reação inversa, promovendo a liberação de CO2 e a deposição de carbonato de cálcio, de acordo com a equação apresentada. Aí veja só, eu tenho cálcio, né, mais HCO3-, vai produzir carbonato de cálcio mais dióxido de carbono e água. Veja só, foi dada a variação de entalpia. A gente percebeu aí que a variação de entalpia é positiva, é maior que zero. Logo, a reação direta ela é endotérmica, certo? Se ela é endotérmica, a reação inversa é exotérmica. A reação endotérmica é favorecida como? Pelo aumento da temperatura. A reação exotérmica pela diminuição da temperatura. Não é assim? Então, diminui a temperatura, favorece a reação exotérmica. Aumento de temperatura, favorece a reação endotérmica. Considerando o que ocorre na segunda etapa, a formação de carbonato será favorecida pela... Tá aí a equação, como eu disse, a sua variação de entalpia é positiva, ela é endotérmica, e como não tem maiores informações, eu estou falando da reação direta, certo? Isso aqui refere-se à reação direta. Aí a gente percebe que a reação possui uma entalpia positiva, indicando que esse é o sentido direto da reação endotérmica. Por isso, o carbonato de cálcio é favorecido pelo aumento de temperatura. Lembrar, reação endotérmica, seja ela direta ou inversa, é favorecido pelo aumento. Reação exotérmica, seja ela direta ou inversa, é favorecida pela diminuição da temperatura. A reação direta, nesse caso, é favorecida pelo quê? Pelo aumento. Uma vez que o carbonato de cálcio, ele é o resultado na ordem normal da reação direta. Cálcio mais um outro composto vai produzir carbonato de cálcio. Nessa ordem direta aí, do jeito que está. Então aumenta a temperatura no interior da caverna. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe. Se você já trabalhou com isso em alguma vez na vida, inclusive é uma das formas que a sua mãe usa para limpar o peixe, né? Você já sabe do que se trata. São dois compostos normalmente que se usa, a dona de casa usa, né? Ou limão ou vinagre, não é assim? O que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico? Sabe-se que o odor característico de peixe é decorrente das aminas e que esses compostos comportam-se como base. Na tabela, são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, os quais a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, a tabela ao lado tem aí alguns compostos: suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão e carbonato de sódio. Entre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? O cheiro de peixe, que é decorrente das aminas, é um composto básico. É bom que a gente saiba disso. Bem, como é que nós vamos neutralizar esse composto básico? Utilizando um composto ácido. Então, para eu excluir esse cheiro de peixe, eu vou neutralizar ele. Eu só vou neutralizar considerando que ele seja básico com um composto ácido.
Agora perceba que na tabela, em vez de ele ter dado o pH, já que eu saiba quem é básico e quem é ácido, ele deu a concentração para dificultar a vida de nós todos. Só que com essa concentração, como está aí, a gente pode achar esse pH. Que a gente também não precisa se estender muito, porque está mais ou menos claro aí como é que nós vamos achar. Onde está o pH disfarçado. Mas aí eu não posso dizer que isso é um pH, porque não é isso, é uma concentração. Eu tenho a concentração do limão, 10 elevado a menos 2, leite, 10 elevado a menos 6, vinagre, 10 elevado a menos 3, e assim por diante. Quando a gente diz assim, vamos neutralizar essa base com composto ácido, estou dizendo o quê? As bases têm um pH maior que 7. Composto ácido tem um pH menor que 7. Então vou usar esse composto que tem um pH menor que 7 para neutralizar esse composto. No caso aí, a substância do grupo amina, que tem pH maior que 7, ou seja, é básico. Então, para a gente saber quem é ácido, a gente não precisava fazer isso, mas é só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer. É só calcular o pH dessa composto aí, cuja concentração foi dada. Então, o pH é menos log da concentração. Então, o suco de limão, 10 elevado a menos 2. Perceba que o expoente menos 2, ele passa para frente do log. Era menos log, então vai ser menos 2 vezes. Esse log de 10, ele equivale a 1. Então, eu tenho menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. Se a gente estivesse fazendo a prova, nessa questão aqui, a gente poderia fazer o seguinte: excluir o 2, excluir o 10, ficava com menos 2 e sinal positivo. Né? Então, menos 2, o expoentezinho, ele representa o pH. Em vez de menos 2, 2. Então, pH 2. Veja, o leite, menos 6, mesma coisa, pH 6. O vinagre, menos 3, pH 3. O leite, voltando aqui, o leite ele é levemente ácido, mas nem por isso pode ser desprezado, né? Vinagre, pH 3. Álcool, pH 8. Sabão, 12. E a barrilha também 12. Desses aí eu só posso usar suco de limão, leite ou vinagre. Aí a gente tem a primeira opção, álcool ou sabão. Nenhum dos dois serve para o serviço aqui. Na opção B, suco de limão ou álcool, ou suco de limão sim, o álcool ou não. C, suco de limão ou vinagre. Olha aí, suco de limão sim, vinagre sim, talvez seja essa aí. Vamos a D, suco de limão sim, leite sim, sabão não. E letra E, sabão não, carbonato de sódio, que é barrilha, também não. Então, sobrou pra gente aí a letra C. Então, o suco de limão ou vinagre são os compostos que a dona de casa usa para limpar peixe. Quem já foi dona de casa um dia saberia responder essa questão sem maiores problemas. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Até a próxima.